Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional e, por que não dizer, para a sua qualidade de vida. E aproveitando aqui para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, a gente deixa o nosso muito obrigado. E todo mundo que nos segue nas nossas mídias sociais, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem logo fazer parte com a gente. E hoje a gente está em São José do Rio Preto, trouxe uma profissional, professora Sabrina Costa, para falar com a gente de um assunto que é muito importante. A gente tem falado muito de procrastinação. Seja bem-vinda, Sabrina, primeira coisa, né? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse papo. Espero contribuir com algo para a sua vida, para a sua formação, para o seu desenvolvimento, você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que sim. E Sabrina, é o seguinte, a gente vê hoje muito pessoal reclamando de... virando moda, né? Foco, procrastinação, todas essas palavras viraram moda, né? E as pessoas reclamam, o vitimismo virou moda também, né? De falar, inclusive. E as pessoas sempre vão ter uma desculpa na ponta da língua para não estar fazendo alguma coisa, né? E eu tenho uma camisa que eu gosto muito que é assim: seja bom em desculpas e não vai ser bom em mais nada. Então eu adoro isso. E reflete exatamente isso no momento da sociedade. As pessoas estão andando desculpa para não fazer as coisas. E aí a procrastinação, que é um dos grandes males de você não estar conseguindo alcançar seus objetivos, ela vem compondo isso aí de falta de método, falta de foco, falta de vários assuntos. Mas também ela é composta num fator biológico também, não é isso? Isso. Você falou da camiseta, eu me lembrei de uma aqui que eu posso soltar, né? Claro. Você faz essa, eu faço assim: se você perde pro pão francês, você ganha de quem, né? Essa é ótima também. Essa é ótima, né? Se você perde por um prato de batata frita, para quem você ganha? Não, e já falando de frase, eu fazendo uma mentoria de gestão numa empresa lá em Brasília, era uma empresa de nutrição, e lá na recepção tinha um quadro muito bonito de um cachorro lindo e uma mão de uma mulher, assim, uma mão muito bonita, as unhas muito bonitas, dando um biscoito carinho para ele. E o cachorro estava até sorrindo, sabe? A coisa mais linda. E nessa foto tinha escrito assim: que bicho que você é, que precisa ser recompensado com comida. Pois é. Na hora eu falei assim: pô, que legal, a foto é bonita e tal. Mas, cara, depois que eu fui ver, quantas vezes a gente fala assim: não, hoje eu mereço porque meu dia não foi legal, né? Eu mereço porque eu mereço o chopp, eu mereço a coxinha, eu mereço, né? Bom, no meu caso, eu também nem sempre foi assim, né? Hoje o pão francês perde pra mim. Perde feio, né? Perde feio, mas nem sempre foi assim, né? Durante quase 40 anos da minha vida, eu procrastinei em entender o que de fato era importante para minha saúde, né? E quando a gente é jovem, apesar da gente apresentar sintomas de indisposição, de gripes contínuas, e você tem assim indicativos familiares de que em breve a coisa vai ficar ruim para você, você só tem um apelo estético, né? Eu acho que muitas mulheres que viveram e que vivem essa situação de briga com a balança, parece que o mundo gira em torno, né, do apelo estético. E o apelo estético, ele nunca é o bastante, pelo menos para mim nunca foi, para me tirar dessa condição de procrastinador, né? Você acaba arranjando uma desculpa, né? Pois a vida não é só de beleza, pois né? Até porque longe de eu não levanto qualquer bandeira, eu não estou dizendo que precisa, que existe, eu não estou num padrão magro, não se trata disso. Mas hoje em dia a gente sabe, por muitos estudos, que a célula de gordura, ela é uma célula endógena. Então ela é uma célula que retém nela muitas toxinas, né? Uma célula endógena é uma célula que está viva, que está em pleno funcionamento, colaborando para que o seu quadro inflamatório como um todo aumente, né? Então, longe de qualquer padrão, longe de qualquer apelo ou bandeira, já se sabe hoje pela ciência que ter um acúmulo de gordura é nocivo para a sua vida, né? Atrapalha o seu desenvolvimento saudável, a sua disposição, o seu foco, né? É aquela história de você ter um jogador do seu time que está jogando contra o seu gol, né? Ele chuta contra, né? Pois é. E cada alimento que eu coloco, que é um alimento gatilho inflamatório, que hoje a gente já
Se você procurar, você que está procurando saúde ou ressignificar alguma doença na tua vida, se você procurar isso em Instagram, em YouTube, hoje o conhecimento é muito amplo. Claro que tem muita coisa na internet que precisava ser desconsiderada, mas nós temos muita coisa boa também. Muitos profissionais hoje que trabalham com cursos sobre isso, né? Pessoas que estão se voltando para a saúde. Porém, a gente estava falando o que foi que me fez parar de procrastinar e de perder, de começar a ganhar do bom prazer, né? E vencer aí esse campeonato. Na verdade, o meu apelo foi um apelo mais voltado para a doença, né? Eu tenho uma história familiar muito parecida com muitos de vocês que estão me assistindo. Eu acho que hoje em dia todo mundo sofreu uma perda de algum ente querido para o câncer, né? Alguém perto de você já perdeu essa guerra, né? Então não foi diferente comigo. Em 2017 eu perdi a minha mãe, acometida de um câncer de mama. Em 2020 foi minha madrinha, minha tia paterna, acometida por um câncer de mama também, nem era da família da minha mãe, era do outro lado, né? Era do meu pai, a irmã do meu pai. O negócio foi cercando. Foi cercando, né? Você vê que vai afunilando. E tudo isso, né, devido à minha formação, eu sou professora, sou doutora na área de biofísica, desenvolvi trabalhos com indústrias farmacêuticas, né, aqui no estado de São Paulo, e o meu objetivo era ver os ativos de fármaco, né, como é que os fármacos funcionam a favor da saúde. Nunca foi estudar os alimentos, estudar a nutrição, sempre foi atrás de um remédio, né? Sempre aquela na busca tipo assim, em vez de buscar o que está causando, eu vou criar a solução para a dor, né? Tipo assim. eu vou consertar essa doença, né? Através de um medicamento que pudesse curá-lo, né? E mas quando a gente vê que vai afunilando, vai, né? E aquilo você vai tomando, é um processo de consciência, né? E aí você vai mergulhando, né? Eu tive ajudas, eu tive uma coaching querida que me ajudou nesse processo. Então eu fui olhando para dentro de mim e fui reorganizando, né? O que de fato eu estava buscando na minha vida, né? Até que em 2020, no meio da pandemia, eu me vi, sou mãe de 3 filhos, né? Eu me vi com o meu terceiro filho, bebê, no colo, numa situação que me preocupou, né? Eu estava pré-diabética e tinha um ovário policístico com risco de torção, e devido ao meu histórico familiar, esse ovário, ele era o quê? Ele era sugestivo de cirurgia, né? E aí aquilo chegou muito perto Assusta, de mim, né? Bastante, muito né? perto de mim, né? E ela falou um negócio aqui comigo, gente, que eu achei lindo, que justamente o que ela queria fazer, ela queria ver os filhos dela crescer. Porque olha o medo que isso causa, esse susto que a gente leva, né? De ela estar falando o seguinte, pô, do jeito que eu tô indo, pelo meu histórico familiar, olha onde eu tô indo. Então, e isso porque assim, veja, eu perdi minha mãe aos 38 anos, né? Então eu já era uma mulher, já era madura, já tinha minha família. Eu tinha 2 filhos e estava grávida da minha segunda filha. Eu tinha um filho e estava grávida da minha segunda filha, né? E minha mãe morreu aos 60 anos. Então, perder uma mãe aos 38 já perder uma mãe em qualquer momento você desliga, né, aquela energia vital, né? Sim. Daquela que te trouxe a vida, né? Então, em qualquer momento da vida, isso é para todo mundo muito traumático, né? Então, veja, eu tinha 40 anos, né, quando me vi acometida, iniciando um processo de entrar com medicamentos, né? Porque a sua glicemia muda, o seu quadro metabólico muda, o médico faz o protocolo. Sim. Que ele conhece, que ele sabe fazer, né? Então, me ver nessa situação me despertou pelo seguinte, olha, se é muito difícil perder uma mãe a essa idade, quando eu tiver 60 anos, minha mãe aos 40 não tinha um quadro metabólico como esse. A minha conta foi, né, como Você fez uma conta básica, né? Tô no caminho, né? Quando eu tiver 60, será que eu chego lá? E meu filho vai ter quanto? Mais novo? E a mais velha, né? Então, isso acabou mexendo muito comigo, né? E nessa mesma semana, eu tive a minha sogra com diagnóstico de câncer de mama. Aí eu falei, parou, né? Eu percebo que eu preciso encontrar aí... que mais que eu preciso receber de sinal que eu tenho que mudar? Que eu preciso encontrar. Graças a Deus, hoje minha sogra tá bem. E aí eu comecei
comecei a estudar. A pandemia fechou, né, os hospitais, as cirurgias eletivas foram cirurgias que não eram de tão risco, então a minha foi, nem se levantou o caso de operar, vamos ver o que vai dar. Parou tudo. Aí eu pensei, tô por minha conta, tô sozinha e agora? Graças a Deus eu tinha uma formação, né? Então eu falo, Deus nos prepara para algo. Não é? Né? Então eu tinha ali um preparo, eu tinha, vamos dizer, a faca e o queijo na mão. E eu comecei a estudar os alimentos, comecei a estudar a saúde, comecei a estudar melhor o processo biofísico do corpo humano, como que um sistema imunológico reagia, como que uma célula de câncer se proliferava, como eu conseguia controlar uma glicemia, uma resistência insulínica, como que isso era feito dentro de mim e como eu buscava recursos de forma mais natural possível, voltando para a minha essência humana, né? Porque eu sempre tive uma coisa comigo, sabe, Audrey? Que nós somos seres criados para viver muitos e muitos anos nessa terra. Exatamente. E para aproveitar o máximo, né? O máximo possível. Existem duas coisas que eu acho interessante, que é o seguinte, que você abordou aqui. Primeiro é o que eu sempre falo aqui no programa e falo com as pessoas que eu converso, que a gente é feito de 3 coisas. A gente é feito do que a gente se alimenta, do que eu abasteço a minha nave, vamos falar assim, né? Que combustível que eu coloco na minha nave, do ambiente que eu convivo, do que eu escuto, do que eu vivencio, né? Porque aquilo vai compondo. Tanto é que na parte de desenvolvimento profissional, a gente sempre brinca que você tem que ser o boto da corte dos 5 à sua volta, para você sempre estar aprendendo, né? E a terceira coisa é o seguinte, é o que eu acredito que eu sou. Tá? Então eu faço essa composição desses 3 negócios. E o que a gente está vendo é o seguinte, primeiro, as pessoas já não têm um sonho, não acreditam em mais nada. E você falou um negócio muito interessante da célula de gordura, que ela é uma célula tóxica, vamos falar assim, porque até então o pessoal fala, a célula de gordura é uma célula massinha. Ela é uma célula massinha. Ela está aí para atrapalhar. E eu brinco que a coxinha, que é uma delícia, e é um prazer. O grande problema da gente é o seguinte, são os prazeres imediatos. Sim, por que a pessoa, né? É aquilo que eu falei, né? Hoje meu dia foi terrível, vou comer uma coxinha com uma Coca-Cola, né? Então, boca enche d'água. E você sabe o seguinte, sabe, Audrey? Isso te dá uma recompensa química na hora. E nós somos carne. Sim. Só que a gente tem que entender o seguinte: nunca, nada do que tem na natureza feito como alimento para nós vai nos dar o prazer de um produto alimentício. Não existe uma maçã, um abacate, um ovo que vai trazer a recompensa que uma coxinha e um copo de Coca-Cola vai nos trazer. É quimicamente feito para isso. Só que isso tem um custo para nós, tem um custo para a nossa saúde, porque nem se trata de alimento. O que foi feito de alimento para nós, o que foi deixado aí como alimento, ele tem um outro apelo aí. Ele tem um apelo de nutrir. Mas aí vem aquela pergunta, você come para viver ou vive para comer? Né? Porque o grande detalhe é o seguinte, você tem que alimentar o seu corpo. Pois é. E não a sua mente de comida, porque aquilo é uma fuga. Quando você vai comer coxinha, que você sabe se faz mal, você mais ou menos, eu vou tomar só um venenozinho, um pouquinho, porque eu vou só passar mal, não vou morrer não. Ninguém faz isso. Mas é quando você toma Coca-Cola, entendeu, gente? Quem adora, fica à vontade, a gente não está recriminando nenhum grande produto, mas é verdade, né? É a pura verdade, todo mundo sabe. Então assim, e é aquele negócio, a conta é sua, né? Então, o plantio, ele é opcional. A colheita está aí. A colheita é obrigatória. E você sabe o que eu entendi também? Entendi que não existe restrição para isso. Então, por exemplo, alimentos que eu gosto muito de comer, eu falo do pão francês porque o meu gatilho é com o trigo, né? Eu venho de família italiana, então o macarrão, o pão sempre fez parte da minha alimentação, né? Mas aqui, um pão francês é uma delícia. É terrível, né? É uma delícia. E hoje, ele ainda faz parte da minha alimentação, né? Com aquelas exceções ocasionais, né? Eu não descanso no pão francês.
Eu não curo a saudade da minha mãe no pão francês. Olha que lindo isso. Que eu tomava um café da manhã com ela e aquele ritual era afetivo para mim. Eu voltava naquela minha sinapse. E a comida é muito afetiva para as pessoas, para Sim. nós. Então hoje eu não faço do meu café da manhã uma comida afetiva. Eu faço um momento onde eu vou me nutrir, onde eu vou ressignificar minha saúde, eu vou controlar a minha diabetes, eu vou buscar minha longevidade, né? E ocasionalmente eu vou me sentar num pão francês, né? Mas não com aquele apelo de dor, mas com aquele apelo de alegria. Sim. E ele passou a ser E não ocasional. E não para comer todos os pão franceses do mundo. Né? Quantidade faz diferença, né? O que faz o veneno e o remédio é a quantidade. É a quantidade. Né? Então veja, não se trata de restrição, né? Se trata de colocar a comida no seu lugar. A comida é o seu remédio. Hipócrates, há muito tempo antes de Cristo, já dizia, né? O primeiro grande médico que nós tivemos, né? O grande Hipócrates, ele dizia: faça do teu alimento o teu remédio. Lá no teu alimento você vai ter tudo o que você precisa para ressignificar a sua saúde. Então, do meu alimento é o meu remédio, mas no meu convívio social, eu tenho meu momento de comer a minha pizza, eu tenho meu momento de tomar o meu vinho, de estar com os meus amigos, né? Isso num momento, né? Não no todo dia. Todo dia eu estou buscando o quê? A minha água, eu estou buscando o meu ovinho mexido, eu estou buscando meu abacate, minhas frutas, não é? E a recompensa, ela pode vir, às vezes, é igual você comparou aqui, porque um alimento natural, ele nunca vai ser a altura de um alimento químico. Ele não te entrega o açúcar, o palatável que um alimento industrializado te entrega. Exatamente, mas aquele negócio, o que você tem que fazer? O ato de alimentar, ele não pode ser, não estou falando que ele não tem que ser prazeroso, mas você não tem que se alimentar por prazer. Sim. Aquele negócio, eu adoro comer. Ou para descansar. Por exemplo, hoje eu me tornei coach em saúde e o que eu mais digo nos meus atendimentos presenciais não descansa na comida, descubra onde está a sua dor. Olha que lindo isso. Descubra onde ela está. Vamos resolver as nossas dores, vamos curar as nossas feridas e a comida vai ficar pequena. A comida vai ser a nossa nutrição e o nosso momento de alegria. Não vai ser mais o descanso da nossa alma. E isso eu vivi, Audrey, porque assim que a minha mãe faleceu, de 2017 até 2020, eu adquiri essa diabetes, descansando o meu luto na minha comida afetiva. Você merecia, né? Sim, é o tal da vítima, né? A vítima. Eu encontrava o conforto. Né? Eu encontrava e tinha mesmo, é um conforto. Quando você come o pão ou um derivado de trigo, você tem uma entrega de glicose muito rápida, que a natureza não te entrega. A mandioca não te entrega essa entrega de carboidratos. Ela demora muito mais para te entregar. Ela é um carboidrato complexo, ela vai te entregar mais devagar isso. E o teu pico insulínico vai ser mais suave. Então, quando você come um carboidrato refinado, desses que é um produto alimentício e não um alimento, você tem uma entrega imediata. Então, você tem o receptor da dopamina, ele fica ali, ele te abraça, a serotonina te entrega aquilo tudo. O teu cortisol abaixa, você realmente descansa naquilo. Você tem essa sensação de prazer. Quem nunca come um chocolate para aliviar suas dores, suas TPMs? Que seja, né? Mães e mulheres, né? É só um quadradinho. Exato. Daqui a pouco os quadradinhos. Você consegue? Não, eu ainda perco por uma caixa de bis. Agora, olha que coisa interessante, tem tudo isso. E uma vez também eu vi um nutrólogo falando o seguinte, que existe a formação, cada ser é único, né? Existe a formação, inclusive, sanguínea. Porque o sangue O, que é o sangue mais primitivo, não sei o que e tal. E aí vem aquele negócio. Tem gente hoje que se absteve da carne, por exemplo. Né? E uma coisa interessante que eu vi, que é o seguinte, por exemplo, o tigre. O tigre é um animal carnívoro. Só que o seguinte, o intestino dele é muito pequeno. Então, literalmente assim, ele come e solta. Né? O nosso é gigante. Então, se você comeu qualquer coisa, até que ela chega na saída, ela fica ali dentro de você, né? E a carne vira um material podre e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi falar que o sangue O, ele tinha necessidade de alguns
alguns produtos químicos da carne que tem, na hora que seu organismo metaboliza aquilo, né? Então é aquilo que a gente vem falando, você não tem que também comer um boi inteiro, não. Né? É questão de balancear o negócio, né? Sobre a carne, eu vou te dizer o que a ciência diz, né? Nós somos seres humanos carnívoros. Nós somos adaptados para nos alimentar de outras espécies de animais. Que é uma adaptação. Sim, é uma adaptação ao longo dos anos. Então, por exemplo, o nosso maxilar suporta mastigar uma quantidade de carne diária, né? Então, por exemplo, olha o maxilar do tigre. Olha a mastigação do tigre. Quando ele acaba a mastigação daquela carne, daquela presa, já está toda particionada no intestino dele. Sim. Então, lógico que ele pode ter um intestino menor. Ou, por exemplo, a condição do tigre de caça é diferente do ser humano. O ser humano ele é susceptível a determinados animais. Então, como é a nossa ancestralidade? Vez ou outra a gente encontrava um animal. Sempre a gente conseguia pescar, sim, né? Sim. E sempre a gente conseguia colher frutos, verduras e tudo mais, e plantar, e colher, tudo na sua época. Quando a gente conseguia tomar leite de vaca? Quando a vaca tinha um bezerro. Então eu tomava leite de vaca todos os dias? Claro que não, é quando a vaca dava. E ovos eu tinha com mais frequência, mas quando a galinha botava. Sim. Então percebe, a gente é adaptado para esse ciclo de alimentação. Agora o que a gente tem é uma entrega de carne instantânea de vacas qualquer momento, em né? qualquer De tudo, momento, de todo em quantidades jeito. incríveis. O leite vem num processo maluco, as vacas são tratadas do jeito que a gente sabe que é tratada, as galinhas da mesma forma. Então veja, hoje a sociedade é diferente daquela que nós fomos adaptados a viver. E quando você fala o tipo sanguíneo tem a ver, hoje a ciência já entendeu que existe genes. Né? Então não tem. Porque existiu também de certa forma uma mutação do ser humano. Genética, né? Exato. Então algumas pessoas, elas de fato elas não se dão muito bem com a carne, né? Com a carne o tempo todo. Mas vira e mexe, ela precisa da carne. Então, por exemplo, a carne tem vitamina B12, né? Que outras coisas vai ter. Mas, por exemplo, a carnitina a gente só tem na carne. L-teanina a gente... Então, tem alguns nutrientes, algumas coisas que a carne vai te entregar. Né? Creatina, por exemplo, é a composição básica para o músculo. Então, quem tem isso de forma anabólica é a carne, né? Então, veja, a escolha de ser vegano tem que ser respeitada de acordo com as suas... Você vai se observando, a carne lhe cai bem, o seu organismo digere bem. Ah, não, digere melhor frango, digere melhor peixe, eu me dou melhor com ovos. Então, qual é a proteína que é melhor para você? Né? Ou você procura um especialista e faz uma leitura genética, né, disso tudo, porque hoje a gente já tem uma ciência que faz a leitura, que faz, olha, você se dá melhor com tal tipo de alimentação, com tal tipo de dieta, né? Hoje a gente já tem tudo isso, mas a observação ainda é muito mais poderosa, né? Porque a gente veio de diversos lugares, sim, né? Diversos povoados, né? Então eu vim lá do norte europeu, então eu vou me adaptar melhor com tal alimento. Então tudo é observar, mas nunca foge uma regra, Aldrin. Tem o básico, né? Básico. Qual é a comida de verdade? Você sabe? A gente sabe. É aquela que a gente não descasca, a gente não desembrulha, é aquela que a gente descasca. Você só lava, né? Você só lava e come, exato. Quando você come um açúcar de uma fruta, ele vem com fibra. Não, né? Eu vi uma coisa interessante, inclusive foi o Laí Ribeiro que estava explicando sobre isso uma vez, a gente estava num bate-papo. Grande doutor dessa né? área. E ele falou um negócio que é muito interessante, que é o seguinte, a pessoa fala assim, não, eu não tomo refrigerante não, porque faz mal, tudo certo. Eu não tomo suco de caixinha não, porque tem muito açúcar, faz mal, tudo certo. Então o que eu faço? Eu tomo suco natural. Aí entra duas coisas. Primeiro é o seguinte, quando você toma um suco natural, que a pessoa inclusive está naquele processo fitness, né? Só que o suco natural vai lá 5, 6 laranjas. Pois é. Então pra gente já vê um volume ali que a de pessoa, açúcar, de frutose. E a pessoa tá. E aí entra um outro negócio que entra lá aí falando, o seguinte, a frutose ela faz mal para o organismo humano. O que você tem para combater essa frutose? A fibra. Quando você pega na fruta, que é perfeito, a fruta é ótima, mas quando você bate ela, o que você fez? Você quebrou toda a fibra. E na hora que você está consumindo o quê? Frutose, que faz mal.
O conjunto não tem problema nenhum. Se você pegar uma maçã e comer ela, não tem problema nenhum. Você bate ela, você já quebrou uma fria, você está vindo só com a frutose. Né? Então, assim, um detalhe. A natureza. A pessoa está na boa intenção, né? Nossa, mas é aquele negócio, não é só você adicionar uma coisa no alimento, é como você processa ele também, né? O conhecimento é libertador. Quando a gente descobre todas as terminações ose viram glicose no açúcar. Olha isso, gente. Né? Olha aí, guarda isso. Todas as terminações. Então, a lactose é o açúcar do leite, a frutose é o açúcar das frutas. Olha só. E assim por diante, né? Então, quando você entende que o açúcar, ele faz parte da sua alimentação, mas ele só é uma fonte de energia. Não é isso que você deve priorizar. Porque energia você tira do açúcar, mas você também tira da gordura. Você tira de duas fontes. Né? O que você tem que fazer? Deixa uma dica. Uma dica é priorize proteína, né? Priorize os nutrientes com a proteína. O seu corpo, a proteína são os tijolinhos da sua saúde. Todo o seu sistema imunológico depende dessa proteína, dessas vitaminas que vem junto. Depende pele, unha, cabelo, proteína. Priorize a proteína na sua alimentação. Né? Porque energia a gente vai encontrar. E aí vem o tal do pequeno grande ovo, né? Nossa, o ovo. O pequeno grande ovo que já virou vilão, que o colesterol. Sim, meu depois Deus. Ele virou que é o salvador da pátria. Continua como salvador. Vamos deixar ele aí, porque uma coisa que eu vi interessante ali, que é o seguinte: tudo que está ali dentro gera uma vida. Tudo. Você não precisa. Ovo é vital. Não, peraí, eu vou pôr aqui dentro para. Não, já está pronto. É só você respeitar o tempo da natureza ali, respeitar o espaço de chocadeira, não sei o que, tá, que o ovo vai eclodir ali numa vida. Né? E assim, olha só, o programa vai caminhando pro finalzinho. Quando o assunto é bom, gente, isso, pode falar. Que pena. Quando o assunto é bom, é assim mesmo, vai, passa rapidão. Mas e tem tanta coisa pra gente falar aqui, um assunto tão enriquecedor, mas você vai voltar aqui, tá? Você vai voltar. Que bom. E aí o seguinte, porque a gente falou ela é biofísica, né? Então tem assunto pra caramba pra gente falar aí. Mas infelizmente nós temos aí o tempo do programa e eu queria que você já deixasse aí as suas considerações finais, deixe as suas mídias sociais para o pessoal aí, o pessoal entrar em contato com você, tirar dúvida, conhecer os seus cursos, Sim. né? Tudo isso. Hoje eu tenho um programa que chama Criando Novas Trilhas. As pessoas começaram a me procurar como é que a gente consegue mudar a vida, né? Então eu ressignifiquei a minha saúde, o emagrecimento foi um bônus, mas não foi isso que eu busquei, né? E as pessoas viram essa mudança e começaram a se aproximar. Então isso hoje se transformou no propósito da minha vida. O programa Criando Novas Trilhas, ele tem 3 áreas de atuação, que são os atendimentos individuais de coaching saúde, de progressão da doença, onde eu ajudo as pessoas a construir os hábitos de vida e de saúde, de alimentação, de estilo de vida. Eu tenho também um programa dentro do Criando Novas Trilhas, um curso, né? Esse curso dura 2 meses, tem aberturas anuais. Em breve, no começo do próximo ano, eu vou fazer um lançamento, vou abrir uma turma. E nesse programa, é um programa muito rico, né? É um curso muito rico, ele tem 6 aulas, lá ele tem material, então eu faço esse acompanhamento com a turma. E tem também a trilha empresarial, né? Onde as empresas me convidam, eu vou conversar com os colaboradores, falar sobre imunidade, falar sobre produtividade, disposição, como melhorar a saúde, como melhorar a sua condição profissional baseado na sua alimentação, no seu estilo de vida. Deixo o meu Instagram aqui com vocês, é @profa_Sabrina Costa, professora Sabrina Costa. Deixo aqui também o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, estou à disposição. Os atendimentos são presenciais, você que é aqui do estado de São Paulo, São José perto das proximidades de São José do Rio Preto, e também são remotos, para você que é de fora. E eu agradeço o convite, muito obrigada. Isso aí. Como foi pouco tempo, né? Bem que você falou. Boa, né? Mas a gente que agradece, gente. Muito obrigada. Vale eu adorei. Gente, vai lá, acessa as mídias sociais, entre em contato, vocês vão ver que vale a pena de verdade cuidar de você, cuidar da sua saúde. E aquilo que a gente falou, né? Mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente, tá? E o programa vai chegando na reta final. Espero que você utilize isso a seu favor, que você faça o seu crescimento pessoal e profissional, porque depende de você. A gente só é um mecanismo de levar a informação até você. O que você vai fazer com isso, só você vai saber. E o programa vai ficando por aqui. A gente agradece todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas
e pela TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. Nosso sempre muito obrigado pela audiência. E todo mundo também que nos segue, ou se você ainda não segue, vem logo, é @achacerto. Instagram, Facebook, YouTube. Fique à vontade para comentar, para sugerir novos temas e indicar até profissionais que você gostaria de estar aqui com a gente. E o programa vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa ou por aí na internet. Um grande abraço. Tchau.